o inferno foi mostrado para ela pelo próprio Nosso Senhor, né, que apareceu para ela uma santa mística do século XX, né, e que a quem Nosso Senhor mostrou o inferno e mostrou 7 tormentos, né, que aguardam aqueles que morrem na inimizade com Deus. Né? E é isso que nós vamos ver hoje como uma forma de nós evitarmos o inferno. Porque quando Nosso Senhor ele mostra o inferno é por misericórdia para conosco, para que nós não vamos lá. É o que nós vamos conversar hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e este aqui é o canal dos Santos Anjos. Está muito conhecido hoje em dia, né, a devoção à Divina Misericórdia. As aparições de Nosso Senhor a Santa Faustina Kowalska, uma santa polonesa a quem Nosso Senhor apareceu e a quem o confessor, né, mandou que escrevesse em diários as aparições. Então nós vamos ler aqui um trechinho de um diário dela em que Nosso Senhor Jesus Cristo mostra para ela o inferno. Levou ela até o inferno para mostrar como é o inferno. E ela mesma, eu não vou me prolongar muito, porque ela mesma vai mostrar, que é as palavras dela, o porquê que Nosso Senhor fez isso. Porque justamente a devoção à Divina Misericórdia, hoje em dia tem alguns maus católicos que usam a misericórdia para dizer, não, Deus perdoa tudo, pode fazer o que você quiser. Né? Não é assim. A Divina Misericórdia é justamente mostrar, às vezes, o abismo que a gente vai cair para que nós não vamos para lá, para mudarmos de rumo e irmos para o outro caminho. Vamos então ao texto de Santa Faustina Kowalska, né, a santa da devoção à Divina Misericórdia, e que a gente vê o que é a verdadeira misericórdia aqui. Vamos ao texto dela. Hoje, conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno, um lugar de grande castigo. E como é grande a sua extensão. Os tipos de tormento que eu vi, ela é bem direta, né? O primeiro tormento que constitui o inferno é a perda de Deus. E isso não é simplesmente a perda de Deus que tem um ateu que ainda está vivo, né? Um ateu, eu não acredito em Deus, não sei o que, vive como se Deus não existisse, então ele já tem a perda de Deus. Em parte sim, mas no inferno é aquela ausência, aquela rejeição feita pelo próprio Deus da pessoa, depois que a pessoa durante a vida inteira rejeitou a Deus. E isso, quer dizer, a pessoa está longe e sem qualquer relacionamento com o próprio Criador. A única coisa que o Criador tem por ela quando ela está no inferno, porque aí é a hora da justiça, é essa distância. Então a pessoa sente essa perda de Deus, né, e que é a coisa mais terrível do inferno. O segundo é o contínuo remorso da consciência. Se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse tido aquelas más amizades, se eu não tivesse visto pornografia, se eu tivesse sido fiel no casamento e tudo mais. Imagina o remorso, não é arrependimento, não. É o remorso, ficar remoendo ali. A culpa é minha, eu sei, eu estou aqui, bom. O terceiro é que esse destino nunca mudará. Continuo lendo aqui o diário de Santa Faustina Kowalska. O quarto tormento é o fogo que atravessa a alma, mas não a destrói. Eu li outros autores, excelentes autores, dizendo que no inferno, se a pessoa pudesse, ela cometeria suicídio, mas ela não pode. Ela já está ali para toda a eternidade, ela não morre mais. Ela não morre mais, então não é possível. Se eles pudessem, eles se autodestruiriam. Mas um dos tormentos deles é que isso não mudará. É o fogo que atravessa a alma, mas não a destrói. É um tormento terrível, é um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus. Ou seja, é um fogo que queima a alma. É uma coisa impressionante. O quinto tormento do inferno é a contínua escuridão, o terrível cheiro sufocante. E embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas veem-se mutuamente e veem todo o mal dos outros e os deles mesmos. Imagine a gente vivendo, né, em meio aos piores criminosos. Aos piores criminosos. Imagine isso. Agora, no inferno é muito pior, porque a gente que não está simplesmente cumprindo uma pena numa prisão, a gente que está condenado para a eternidade. E não é só que a gente sabe que tal pessoa cometeu um crime, a gente vê. A pessoa que está no inferno, ela vê a alma do outro, aquela coisa horrorosa, aquela coisa terrível. Tem um outro santo,
né, que diz que se o pecado tivesse odor, tivesse cheiro, nós não conseguiríamos, nós desmaiaríamos pelo cheiro do pecado. Acontece que no inferno, né, esse tipo de odor existe, né, e a pessoa não pode morrer disso, então ela tem que viver sufocado por aquilo. Eu já vou explicar como que a pessoa sente cheiro, né, se o corpo dela não está lá, ou vai estar, como é que eu vou explicar daqui a pouquinho. O sexto tormento do inferno é a contínua companhia do demônio. Se às vezes, né, a gente vê algum exorcismo, alguma coisa, já é terrível ver aquele possesso, a gente não vê o demônio, mas a gente vê a manifestação dele numa pessoa, já é terrível. Imagine viver na companhia do demônio. O sétimo tormento é o terrível desespero, o ódio a Deus, as maldições e as blasfêmias. Ela diz, daqui a pouco ela vai dizer que não são só esses sete, ela está resumindo. Então a gente vê, antes de eu mostrar a questão do se o inferno é um lugar, se o corpo está lá, eu queria mostrar a importância de nós aproveitarmos essa vida que é tão curta. Ela pode durar 120 anos, mas ela é curta diante da eternidade. E ela é feita para nós nos prepararmos para a eternidade, nós que escolhemos. Se nós vamos para o céu ou se nós vamos para o inferno. É nós, no fundo, que escolhemos isso. Por mais que a gente tenha más companhias, que a gente tenha um ambiente ruim, quem escolhe somos nós. Quem escolhe somos nós. Daí a importância de fazer apostolado. Né? Eu vou deixar até aqui um convite para vocês fazerem parte do grupo Apóstolos dos Santos Anjos, que tem justamente esse objetivo. Mas eu continuo aqui o diário dela. São tormentos que todos os condenados sofrem juntos. Mas não é o fim dos tormentos, isso que ela descreveu. Existem tormentos especiais para as almas, os tormentos dos sentidos. Cada alma é atormentada com aquilo que ela pecou, de maneira horrível e indescritível. Existem terríveis prisões subterrâneas, abismos de castigo, onde um tormento se distingue do outro. Eu teria morrido vendo esses terríveis tormentos se não me sustentasse a onipotência de Deus. Que o pecador saiba que será atormentado com o sentido que ele pecou por toda a eternidade. E aqui eu explico. Depois da ressurreição da carne, ou seja, no fim do mundo, todos os corpos serão ressuscitados. Evidente por um milagre de Deus, mas Ele que nos criou, Ele pode ressuscitar também nossos corpos. Então nós teremos esse corpo que nós teremos esse corpo durante toda a eternidade depois do juízo final. E a nossa mão, se ela serviu para pecar, essa mesma mão também tem que sofrer. Não é só a alma que sofre, porque o corpo ajuda no pecado. Então a pessoa sofrerá naquilo que ela pecou. Se ela pecou de luxúria, ela vai sofrer pela luxúria. Se ela pecou de gula, ela vai ter que viver atormentada por alimentos fétidos, horríveis, que entram, são forçados na boca dela e coisas desse gênero. Então, a pessoa, ela sofre o tormento pelo pecado dela, que é ligado ao pecado dela, porque Deus é sumamente justo. Se a pessoa pecou pelo olhar, por exemplo, o pecado da pornografia, os olhos dela vão sofrer também um tormento proporcional. E ela diz, mas não é demais, né, falar sobre isso? É demais. O que o demônio quer, minha gente, o que o demônio quer é que a gente ache que ele não existe. Não, inferno, céu, não, o que existe é só isso aqui mesmo. Isso, vai nessa, aposta nessa, né? Estou escrevendo, diz Santa Faustina, por ordem de Deus, para que nenhuma alma se excuse, dizendo que não há inferno, que ninguém esteve lá e não sabe como é. Eu, irmã Faustina, por ordem de Deus, estive nos abismos para falar às almas e testemunhar que o inferno existe. Sobre isso, não posso falar agora, tendo ordem de Deus para deixar por escrito. Uma outra coisa, né? Os demônios tinham grande ódio contra mim, mas por ordem de Deus tinham que me obedecer. O que eu escrevi dá apenas uma pálida imagem das coisas que vi. Percebi, no entanto, uma coisa. O maior número das almas que lá estão é justamente daqueles que não acreditavam que o inferno existisse. Está aqui a importância da gente fazer isso, a importância de difundir esse apostolado. Não é? E eu agradeço a todos vocês que viram a importância disso. Não é? Viram a importância disso
e querem difundir este apostolado. Bom, quando voltei a mim, não podia me refazer do terror de ver como as almas sofrem ali terrivelmente. E por isso rezo com mais fervor ainda pela conversão dos pecadores. Incessantemente peço a misericórdia de Deus para eles. Ó meu Jesus, prefiro agonizar até o fim do mundo nos maiores suplícios a ter que vos ofender com o menor pecado que seja. Diário de Santa Faustina, número 741. Vamos ficar por aqui. Rezo por mim, conte com minhas orações, que Nosso Senhor, que Nossa Senhora nos protejam e nos façam, nesta vida agora, evitar o inferno. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.